Tudo começa em um trem que acaba parando. Algumas pessoas descem, mas restam 2 homens no vagão. Então mais um homem sobe no vagão, e então eles começam a conversar sobre missões. Esses homens parecem ser membros de algum programa secreto e planejam realizar alguma missão. Em outro momento, Andrew Cooper chega ao escritório do Dr. Marinos, e enquanto espera ele chegar, estava olhando seu escritório, onde acabou cheirando uma vela que estava acesa e acabou ficando meio mal. Mas o doutor chega carregando um copo d'água. Ele o pega e bebe. Assim voltou ao normal. A partir daí, eles começam a conversar. Aparentemente, Andrew havia pagado para ser feito um teste com seu DNA e estaria lá para receber o resultado. Mas o doutor queria fazer algumas perguntas para ele, pois as informações que ele tinha dado sobre ele não tinham sido as ideais. Andrew não aceita muito bem as perguntas sobre ele, mas mesmo assim dá a ele algumas respostas. O doutor começa a falar sobre a mãe de Andrew e a falar algumas coisas meio estranhas. Andrew fica sem entender o que estava acontecendo, e então o doutor lhe entrega o resultado de seu exame e Andrew vai embora. Logo depois, o Dr. Marinos faz uma ligação e diz que Andrew tinha reagido como esperado e que deveriam segui-lo. Então, toda essa discussão teria sido planejada para confundir a cabeça de Andrew, pois agora ele está curioso sobre as suas origens e não para de pensar no assunto. Enquanto voltava para casa, ele pega o resultado do teste e percebe um cheiro estranho nele. Mas então ele olha para trás e acaba vendo uma mulher que estava fazendo um sinal para ele. Logo em seguida, ela desaparece. Chegando em casa, ele fala com sua mãe e diz para ela que estava curioso sobre algumas coisas e tinha algumas perguntas sobre sua família. Mas a mãe diz que não tem nada para saber. E então ele diz que precisa descobrir quem ele é. Mas mesmo assim, a mãe diz para ele esquecer essa história. Andrew então queima o resultado do teste de DNA. E enquanto estava tocando violino em sua casa, ouve alguém bater na porta. Ele vai até a porta e encontra uma carta que havia sido colocada por baixo da porta. Ele nota que a carta tinha o mesmo cheiro que tinha sentido antes no teste de DNA e no escritório do Dr. Marinos. Em seguida, ele olha através da porta e vê o homem que deixou a carta indo embora. Então ele resolve segui-lo, mas aparentemente ele também estava sendo seguido. Ele segue o homem até um metrô e descobre que o homem era o Dr. Marinos, mas logo é atacado pelas costas, onde o doutor coloca algo em seus olhos, e em seguida outro homem chamado Ernesto começa a atacá-lo. E Andrew esquiva de todos os ataques magicamente. A luta termina e ele diz que não sabia como tinha feito aquilo. O doutor diz que Andrew era especial e que o aparelho que tinha sido usado servia para revelar as características de pessoas como ele. Andrew pergunta como aquilo funcionava, mas o doutor diz que não poderia revelar mais nada para ele, a não ser que entrasse em seu programa, e que a inscrição de Andrew tinha sido acelerada. Andrew diz que não quer, mas logo é obrigado a ir com eles. No caminho, o doutor diz que a mãe dele iria ficar segura e que o Ernesto iria cuidar dele. Em seguida, ele desce e vai para o seu escritório. Enquanto isso, Andrew é levado para uma instituição de pesquisa e é recebido pela diretora do lugar. E ela explica para ele que lá eles iriam ajudá-lo. Nesse momento, Andrew recebe uma ligação de sua mãe e aparentemente ela estaria sendo levada. Então ele diz que ela deveria ir com eles, pois ele tinha sido pego. Mas logo a ligação cai e ele pergunta para a diretora o que eles iriam fazer com a mãe dele. Ela diz que o Dr. Marinos iria cuidar bem dela, mas ele fala que não iria sair de lá enquanto não tivesse notícias da mãe. A diretora fala que ele é quem decide, mas que iria precisar de uma barraca, pois iria chover. Depois de pensar um pouco, ele resolve entrar. A diretora o chama e o leva até uma mesa, onde ele assina alguns papéis e entrega seu celular. Em seguida, o leva para um quarto e diz que ele deveria ficar lá e logo seria chamado para o jantar. Ele é chamado para o jantar e chegando lá, ele encontra outros como ele. Lá ele descobre o porquê eles estavam lá. Eles eram especiais e os seus sentidos poderiam ser desenvolvidos e serem superiores aos de pessoas normais. Mas para isso, iriam precisar de muito treino. No dia seguinte, Andrew vai iniciar o seu treinamento e também encontra a mulher que ele havia visto no dia que encontrou o Dr. Marinos. A partir daí, ele é levado para uma ilusão criada por May, e ela diz a ele que ele devia treinar os seus sentidos para saber diferenciar o que é real do que não é, e ele teria que usar sua intuição para diferenciar as coisas. Um dos outros aprendizes aparece e ele estava sendo perseguido pelo Ernesto. Mas logo eles saem da ilusão e voltam para a sala inicial, onde um deles é derrubado pelo Ernesto e em seguida é dado um sedativo a ele.
Depois disso, eles vão para uma sala onde conversam e a diretora diz para eles que eles têm as habilidades, mas que teriam que treinar bastante para desenvolvê-las. Andrew volta para o seu quarto e logo recebe uma ligação de sua mãe, onde ela diz que ele precisava fugir de lá e logo a ligação cai. A diretora volta e pede a ele o celular de volta, mas ele quer saber onde está sua mãe. A diretora diz que não sabe, mas Andrew fica nervoso e a joga na banheira, onde tenta arrancar uma resposta dela. Mas o que ele não esperava é que aquilo tudo era uma ilusão. Já no jantar, enquanto estavam na mesa, Yuri discute com Rebecca, pois ele diz que ela treina há muito tempo e ainda não aprendeu nada. A diretora aparece e encerra a discussão. Também diz que tem muitas pessoas que querem encontrá-los e que eles deveriam confiar uns nos outros. Quando estava voltando para seu quarto, a diretora chama Andrew e diz para ele que ele agora não iria mais falar com a mãe dele tão cedo, pois o Dr. Marinos tinha ficado irritado pela última vez. Também fala para ele ter cuidado, pois devem haver outros como eles, que sejam mais experientes e que possam caçá-los e controlá-los, já que eles são iniciantes. Andrew diz que vai ter cuidado e sobe para o seu quarto. Em outro dia, enquanto ele estava no treinamento, eles falavam sobre se comunicar com pessoas de fora. E Andrew acaba contando para eles que sua mãe tinha tentado dar um aviso a ele, que ele deveria fugir de lá, e então logo a diretora aparece. Eles iniciaram o treinamento. Andrew estava em uma sala com Yuri e um cofre. Andrew pergunta para Yuri qual era o código para abrir o cofre. Então Yuri começa a imitar como se estivesse escrevendo na parede. Assim, Andrew abre o cofre e lá tinha uma arma. Ele pega a arma e coloca em direção a Yuri, mas logo a ilusão é desfeita, pois ele não devia fazer aquilo, e sim cooperar com seu colega. Em outra parte do treinamento, Andrew está preso com Rebecca em postes na rua, enquanto May dá algumas instruções para ele. Ele se concentra e consegue retirar as correntes que o prendiam, mas acabou indo para a rua e quase ia sendo atropelado. O treinamento acaba e vão descansar, enquanto May fica conversando com Nadia. May diz que Nadia tem inveja de Andrew, pois ele parece ser mais forte que ela. Algum tempo depois, Andrew já estava dormindo, quando é acordado com gritos. Então ele corre em direção aos gritos e encontra Queen presa no meio das chamas em seu quarto. Mas no fim, era apenas um teste para ele e ele foi aprovado. Enquanto eles estavam em uma sala, Ernesto aparece com alguns fones e manda eles colocarem. Então eles começam a ouvir uma mensagem do Dr. Marinos, onde ele diz que eles devem se esforçar para passarem nos próximos testes, pois só assim eles iriam saber o que cada um deles poderia fazer com as suas habilidades. Mas também diz que um deles não conseguiu passar nos testes anteriores e seria retirado. O Ernesto não perde tempo e já o leva embora, enquanto o Dr. Marinos diz para não se preocuparem com ele. Andrew começa a conversar com May e ela conta para ele que o Dr. Marinos não era bem o que ele achava, pois o avô dele começou a fazer essa pesquisa em campos de concentração, usando como cobaia gêmeos sianeses. E depois de muitos testes, May foi a única sobrevivente. Ela também fala para ele que existem outros doutores piores que o Dr. Marinos, mas que ele deveria ficar lá, pois ela iria ensinar coisas incríveis para ele. Ela diz que vai mostrar uma coisa para ele, então cria uma ilusão onde ele consegue ver o seu pai. May diz que pode encontrá-lo se ele estiver vivo, e que pode ensinar a Andrew como encontrá-lo. Então eles entram em uma ilusão, onde ela aparece em um carro. Andrew entra e pega o volante do carro. Ele pergunta para onde deve ir, mas May fala que ele deveria saber, pois ele estava dirigindo. Eles mudam para outra ilusão, mas Andrew diz que ela deveria parar, pois fazia promessas que não poderia cumprir. No dia seguinte, enquanto estavam reunidos na mesa, May falava com Nadia, quando Andrew foi levado para um quarto. E quando acorda, encontra Yuri sentado ao lado e não parecia estar bem. Yuri diz para ele ter cuidado e depois desaparece. Andrew começa a procurá-lo, mas então Nadia aparece e o obriga a colocar algo em sua boca. Eles acordam dentro de uma van em movimento. A van para e Nadia diz para eles saírem da van. Eles saem e em seguida aparecem barulhos de tiros e eles caem no chão. Andrew acorda no escritório do Dr. Marinos e ele pede para Andrew assinar alguns papéis. Ele assina e vai embora. Nesse momento, Andrew não estava lembrando de nada do que tinha acontecido. Ele esqueceu absolutamente tudo o que tinha vivido
até o momento em que acordou no escritório do Dr. Marinhos. Ele estava em casa quando alguém toca a campainha, e era uma mulher, a qual ele não conhecia, e ela queria fazer algumas perguntas para ele sobre 3 corpos que foram encontrados na beira da estrada. Ele diz que não tem nada a ver com isso, mas ela insiste. Então ela mostra fotos para ele, que são dos corpos, e também eram os colegas que estavam treinando com ele, mas ele diz não conhecer nenhum deles, e também nunca ter visto, mas ela diz que o DNA dele foi encontrado no local. Então ela pergunta onde ele estava nas últimas 5 horas. Ele diz que estava trabalhando e teria feito um teste de DNA. Ela mostra uma foto do Dr. Marinhos, o qual estava sendo investigado por estar envolvido em uma pesquisa do governo há décadas. Ela também mostra fotos dele chegando e saindo do local do crime, mas isso tudo ele não lembra, e ela acredita que ele pode ter sido drogado. Ele então começa a lembrar, e nos primeiros flashes que aparecem em sua mente, logo ele relembra o Ernesto. Depois de mais alguns esforços, ele também começa a relembrar de toda a história, inclusive lembra da May, e que ela teria mandado ele fazer algo. Ele lembra da parte do treinamento, onde ele teria pego uma arma, mas não teria atirado em ninguém. A mulher mostra a arma para ele, e ele confirma que era parecida com a mesma. Ela diz que não pode liberá-lo, pois poderia acontecer novamente. Ele diz que não iria falar mais nada e que queria um advogado. Mas então seu telefone começa a tocar, e ele lembra da mulher que estava conversando com ele, que seria a Nádia, a diretora da instituição, e teria ajudado em todo o processo onde eles foram drogados e manipulados. Mas logo em seguida, May aparece novamente e diz para ele que ele teria cometido 3 assassinatos. Agora ele começou a entender o que tinha acontecido, como foi manipulado e drogado todo esse tempo e usado para cometer um crime. Andrew entra em desespero e começa a pedir para deixá-lo ir embora, pois não iria contar nada. Então Nadia, sem que ele percebesse, coloca algo em um copo d'água e dá para Andrew. Ele bebe e entra em uma ilusão novamente. Então Ernesto aparece, trazendo com ele o colega deles que teria sido retirado dos testes lá no começo. E então toda a cena se repete novamente. Enquanto Andrew estava em uma ilusão com o Sean, o seu colega, que estava com uma arma que iria destravar as suas habilidades quando fosse aplicada, mas para a tristeza de Andrew, era apenas tudo uma ilusão. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e comentar o que achou dessa história que confunde a cabeça de qualquer um. Mas e você, está vivendo uma ilusão ou essa é a sua realidade?